Eu quero convidar você a ler Marcos, capítulo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versos 51 e o 52. Os que forem achando, podem ficar em pé no seu lugar só um instante. Queria ler esse texto com vocês. Marcos, capítulo 14, muito fácil. Marcos é o segundo livro da Bíblia, capítulo 14 do Novo Testamento, capítulo 14, versos 51 e 52. Diz assim: seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Em outra versão diz assim: e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E a última versão, na linguagem de hoje: um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Amém. Pai, nós te oramos, pedindo que o Senhor, nesse tempo precioso, tão pequeno, nos dê luz, entendimento da tua palavra, para que esse culto tenha uma complementação da tua voz, falando conosco, preparando-nos para o amanhã, para o dia das lutas, das batalhas, ó Deus, daquilo que ainda vem para nós, a cada momento da vida. Abre o nosso entendimento, que a tua palavra não fique só na mente, mas ela desça ao nosso coração e produza fruto para a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Eu queria compartilhar isso com vocês. A história desse moço, desse jovem que ficou enrolado no lençol, né? E fugiu nu, peladão mesmo. Coisa interessante que a Bíblia tem, que a gente se surpreende com algumas histórias da Bíblia. Era noite em Jerusalém e estava-se prestes a prender Jesus. Naquele momento, a guarda romana se reunia para ir prender Jesus. Melhor dizendo, alguns momentos antes da guarda romana ir prender Jesus, as autoridades religiosas combinaram com Judas para que Judas entregasse Jesus. E Judas, comprado por algumas moedas, ele vai conduzindo aquele grupo. E aquele grupo recebe o reforço de soldados romanos, da guarda romana, e vão seguindo em busca de onde Jesus estaria, possivelmente estaria. Quando eles vão no caminho, certamente aquele movimento na cidade, era noite, mas eu acredito, alguns abriram janela, outros que estavam na rua começaram a sair do meio, da frente, porque a guarda romana era uma guarda de respeito, de postura, é como se fosse aí um pelotão especial aí, né, que eles iam buscar um preso, eles iam prender alguém, melhor dizendo. E naquela caminhada, há esse movimento na rua, uns abriam janela, outros afastavam, e no meio dessa movimentação toda, um jovem, talvez desapercebido, vendo a turma caminhando até onde Jesus estava, ele apressadamente, eu não sei se por descuido, em vez de vestir uma roupa, em vez de tal, ele pega um lençol e enrola sobre ele e vai atrás.
vai seguindo a guarda até onde os guardas vão. E aquele jovem vê lá na frente, escondido, né, de um lugar aparentemente seguro, do que estava sendo feito com Jesus. Ele ali vê Jesus sendo entregue por Judas. Talvez eu entendo que no tempo do texto, ele também vê Pedro cortando a orelha de um soldado, né? E ao mesmo tempo vê Jesus pegando aquela orelha e colocando de volta no lugar, realizando um milagre da cura. Aquele moço vê também quando o próprio Jesus se entrega e diz: olha, não precisam se preocupar, eu estou aqui, sou eu, né? E voluntariamente Jesus se entrega. Todo esse cenário, aquele jovem começa a ver, começa a perceber. Só que de repente ele é visto. Os guardas veem aquele moço. E quando ele é visto, ele tem um medo, ele tem um susto. E ele corre. Os soldados tentam pegar ele, dizendo: olha, aquele ali é um seguidor de Jesus, ele é um seguidor, vamos pegar ele. Quando vai atrás desse moço, ele sai correndo, e o lençol cai, e ele sai lá peladão. Não sei o que é que você vê nisso, mas acho que é uma das cenas difícil de ver e não rir. Imagina uma situação destas. Só que isso é um fato. E esse jovem na Bíblia, ele traz algumas lições para nós de suma importância para a vida cristã, para a vida prática, para o nosso crescimento e orientação espiritual. O que eu gostaria de compartilhar com vocês, se eu tivesse que dar um tema, um título a essa mensagem, seria: os riscos de vestir-se com um lençol, ou os riscos de se vestir com um lençol. Quais são esses riscos? Qual é o perigo para nós trazermos para um lado espiritual o vestir-se com um lençol? Em primeiro lugar, eu entendo que aqueles que se cobrem de um lençol são o símbolo dos seguidores de Jesus, mas sem compromisso. O que nós aprendemos com esse jovem? São aquelas pessoas que seguem Jesus, mas sem compromisso. Eu estou seguindo a ele, aquele moço foi atrás de Jesus, começou a ver onde Jesus estava, identificou onde ele estava, mas de longe. Eu sei que ele é, eu sei onde ele está, mas de longe. Há pessoas que são assim, que são como aquele moço, que estão seguindo a Jesus, mas não estão dentro, não estão de perto, não estão agarrados nele. Quando são identificados, eles correm, eles saem fora, eles dizem: olha, eu não sei quem é ele, eu não conheço ele. Essas pessoas faltam compromisso com Jesus. São pessoas que dizem: olha, eu sou crente, mas tem algumas coisas na minha vida que eu sou do meu jeito. Eu sou de Jesus, mas eu sou como eu sou também. Pessoas que não entenderam uma vida de compromisso com o Senhor. A segunda coisa dessas pessoas que não têm compromisso com o Senhor é semelhante à geração que fica. Vocês já ouviram muito essa linguagem aí, o ficar. Tem gente que anda ficando, dá um tempo, uma noite, um momento, uma ocasião, uma oportunidade. Tem gente que é assim com Jesus também, ficando, ou seja, nada sério. Só uma noite na igreja, só uma festa que vai ter, só um momento especial. Ficam, mas não têm compromisso. A geração do fica é a geração do descomprometimento.
É a geração das pessoas que não têm um relacionamento sério. É a relação daqueles que vêm para passar um tempo, para passar um momento, para passar umas horas, para passar um show, para passar uma festa, para passar ocasiões especiais da igreja, mas a hora do compromisso, eles saem fora, eles saem correndo, eles deixam o lençol até e vão nu. Geração ficante. E essa geração, eles não têm compromisso com a igreja. Eles não têm compromisso com o Jesus da igreja. Eles têm um momento da oportunidade de fazer parte de uma reunião. Mas compromisso eu não quero. Assumir a responsabilidade eu não quero. Talvez você está aqui hoje, você frequenta essa igreja, você visita essa igreja, ou talvez você que está me ouvindo através dessa mensagem gravada, você é um frequentador de igreja, você gosta da igreja, você gosta dos crentes, você gosta do evangelho, mas você só fica, você não tem compromisso, você não tem responsabilidade. Essa é a geração descomprometida com coisas sérias, com responsabilidade, com aquilo que diz respeito à fé e às responsabilidades da casa de Deus. Tem gente que fica numa noite de louvor, num show especial que vai ter em algum lugar, mas não ficam para sempre com o Senhor Jesus. A terceira coisa que eu aprendo com essa geração descomprometida, essa geração que olha de longe, essa geração que está vendo Jesus, mas não quer Ele de fato e de verdade, é a geração da síndrome do controle remoto. Que é isso, pastor? As pessoas que têm essa síndrome do controle remoto são aqueles, eu acho que você sabe muito bem o que é ter o controle remoto nas mãos. Geralmente tem pessoas, eu já cheguei na casa de alguém, que eles estão lá assistindo um negócio. Aí, não gostei disso. Aí muda para aqui, e muda para lá, e muda, e muda, e muda. A geração descomprometida é a geração da síndrome do controle remoto. Eles estão sempre mudando. Eles estão sempre em movimento, eles estão sempre transitando. Uma igreja não é boa, o lugar onde eles estão não presta, as pessoas que ele faz amizade por um tempo, depois aquela pessoa já não é tão boa como ele imaginava. Aquela igreja eu pensei que era de um jeito, mas já não é. Tem gente que anda para cá, anda para lá, pula dali, pula acolá. Geração da síndrome do controle remoto. Que situação, em que dias nós estamos vivendo? As pessoas são descartáveis, não se faz mais amizade séria, não se tem mais compromisso com solidez, as coisas são volúveis, as coisas são instáveis, são passageiras. A gente pensa uma coisa, de repente já é outra, e essa geração é uma geração tipo esse jovem, uma geração descomprometida, onde as coisas são hoje, amanhã já não faz mais sentido, onde eu pego o controlezinho e mudo para o canal que eu quiser. Irmão, minha irmã, nós precisamos entender que viver o evangelho é criar raiz, é solidificar, é amadurecer, é crescer, é ser forte, é entender a batalha, a guerra, a luta, o sofrimento, as desavenças, as frustrações, mas sempre firme no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo com esse jovem do lençol, se é que eu posso chamar ele assim, é que aqueles que se cobrem com lençol, além de ser uma geração descomprometida, é uma geração, é um símbolo daqueles que vivem na superficialidade cristã. São superficiais, são pessoas que vivem um lençol, uma cobertura só. Se tirar, está nu, está pelado.
Tem gente que vive só com uma capa. Você já pensou o que é sair com um lençol na rua? De repente você se vê sem essa proteção. Com que sentimento uma pessoa fica? Eu acho que vergonha. Eu acho que, se bem que hoje alguns já nem sabem o que é mais ter vergonha de nada. Não estou falando de igreja, estou falando de um modo geral. As pessoas já andam nuas por natureza, já vivem desnudos aí nas Facebook, nas internet, em tudo. Imagina na rua, se todo mundo vê, imagina alguns lugares. Mas nu, peladão mesmo, eu acho que a vergonha é maior. Esse moço saiu de casa só com um lençol. E quando aconteceu de que os soldados viram ele e tentaram pegar aquele moço e foram agarrar aquele moço, ele, olhando como estava, o que foi que aconteceu? Ele soltou as mãos, porque ele devia estar segurando o lençol, né, para o lençol não cair. Soltou as mãos e o que foi que aconteceu? O lençol caiu, gente. E ele ficou nu, ficou pelado. Tem algumas pessoas que são assim também. São superficiais, que um dia a roupa que tem vai cair, só tem ela, não tem nada por dentro, não tem proteção, não tem roupa de dentro, e quando o lençol cai, aí se vê a nudez. O que nós aprendemos com esse moço? Uma vida superficial, uma vida que não foi preparada, uma vida que ele não se protegeu por dentro, uma vida que não se vestiu. Irmãos, a vida cristã, nós precisamos nos revestir. Não basta só uma roupa superficial, não basta só o rótulo de vir para a igreja bonito, de ter uma Bíblia bonita, de ter uma camiseta com nome de crente e estampa bonita, de fazer parte do hall de membro. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluias ao Senhor, irmãos. Quando essa máscara cai, se nós não estivermos bem vestidos, será uma decepção para muitos crentes. São muitos os escândalos por aí, de gente que o lençol caiu, de gente que vivia na igreja, passaram tempo na igreja, mas eram como aquele moço. É só um lençol, é só uma capa. Quando cai, que vida ele tem, que testemunho ele tem, que comportamento ele tem, porque está nu, está sem roupa, está desnudo, e é vergonhoso andar sem roupa. Nós entendemos isso. Lençol não é roupa. Estão comigo aqui? Lençol não é roupa. Tem que ter a roupa certa. Qual é a roupa certa do cristão? A armadura de Deus. A roupa certa do cristão é a proteção do Senhor, é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a fortaleza do Senhor. Aleluia! Você está comigo aqui mesmo, irmão? Revista-se dessas armas, revista dessas vestimentas, porque você no dia pode ser surpreendido de alguém puxar o seu lençol. E se você estiver vestido por dentro, você não vai passar nenhuma vergonha. Mas tem algumas pessoas que vai chegar o dia que o seu lençol vai cair. Vai chegar o dia que a sua nudez vai aparecer. E aí, se você não tiver roupa por dentro, se você não tiver vestido em Cristo, se você não for de Deus de verdade, vai ser uma vergonha. Mas se você for de Deus, quando te tirarem o vestido, você vai estar com a roupa por dentro e vai glorificar o nome do Senhor. Entenda essa profecia, entenda essa mensagem. Não ande nu, apenas com um lençol. Lençol não é roupa. Lençol é apenas uma ocasião que pode acontecer de se usar ele, mas não para andar na rua, não para ir para o meio da rua, não para estar diante de povo, de multidão. Lençol não é roupa, até pode enganar. Você sabia que antigamente as roupas eram compridas? Eles vestiam aquelas roupas parecendo, né? Eu acho que o jovem enrolou,
ficou parecendo no meio da noite. Na noite diz um ditado que todo gato é pardo. E eu acho que ele foi por ali, né? Noite, deve estar igual a todo mundo. Só que quando o lençol caiu, não tinha cinto, não tinha nada para segurar o lençol, não tinha nada para amarrar o lençol caiu e a atenção dele foi vista, ele teve que correr porque estava nu. Meu querido, nessa noite, a segunda lição que eu aprendo com esse jovem é um jovem de vida superficial. Só um lençol, vestindo uma roupa superficial, não vai muito longe. Vista as roupas certas, porque você é de Deus. Aleluias ao nome do Senhor. Essa vida superficial também me lembra um personagem da Bíblia chamado Simão, o mágico. Vocês sabem quem era Simão, o mágico? Simão era um camarada que aparentemente se converteu. Por que aparentemente? Porque ele via os milagres, ele viu tudo aquilo, ele disse, não, isso é bom, eu quero fazer parte disso também. Só que ele pensava que as bênçãos de Deus tinham que ser compradas. E ele chegou para Pedro dizendo, Pedro, quanto é que custa isso aí? Qual é o preço disso aí? Aí Pedro disse, não, você precisa se converter para experimentar essas coisas. Aí o Simão, não, então eu quero. Aí ele se converte, ele é batizado. Mas o que eu vejo antes desse Simão? Tem muita gente que quer as bênçãos do Senhor. Os profetas, as mensagens bonitas, as coisas boas do Evangelho. Irmão, é tudo que todo mundo quer, só que sem compromisso, sem responsabilidade, a vida fica superficial. Só atrás de bênção, correr só atrás de bênção, só atrás de cura, só atrás de prosperidade. As igrejas que vivem assim estão tão cheias de pessoas assim que elas estão ricas, estão bilionárias. Essas igrejas são super ricas porque todo mundo não quer o Deus compromissado, ou seja, não quer responsabilidade com o Evangelho. Não quer compromisso com Jesus, não quer compromisso com o Senhor. O que eles querem é que Deus atenda. Senhor, eu mando. Senhor, eu decreto. Senhor, eu declaro. Senhor, tu vai fazer assim. Senhor, eu sou isso. E nós não somos nada sem a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, Simão, o mágico, teve que se converter para entender o que é vida cristã. Tem muita gente que só está na igreja hoje porque estão atrás de uma bênção, de um milagre, de uma porta aberta, de uma cura, de a solução de um problema. Creio que nenhum de vocês sejam assim, mas existem igrejas cheias só porque querem a solução dos seus problemas. Vida superficial, se chamar para evangelizar não vai, se chamar para um tempo de oração não vai, se chamar para ler a Bíblia não leem, nunca leram a Bíblia toda, nunca tiveram tempo extra para Deus, nunca tiveram tempo de consagração e querem dizer para Jesus que podem pedir alguma coisa. Superficialidade. Aparentemente parecem os santarrões, aparecem aqueles que são os melhores, parece aqueles que são, mas interiormente não tem nada de Deus. Irmãos, Deus nos livre de sermos assim, que guarde o nosso coração da superficialidade e que nós tenhamos maior compromisso com Deus e glorificar o seu nome. Aleluias ao Senhor, irmão. Eu sei que hoje vai ser o culto que eu vou ouvir menos glória a Deus da história dessa igreja. E eu estou com vocês aí, porque eu estou aqui para falar tudo o que eu preciso falar para vocês. Deus abençoe, amém, irmãos? Terceira coisa que eu aprendo com esse moço é que aqueles que se cobrem com lençol são o símbolo daqueles que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Você sabe desses?
preferem aquilo que dá certo do que aquilo que é certo. Não, vou pegar esse lençol aqui, porque, bom, é o que eu tenho na hora, é o que eu preciso na hora, vai dar certo, é para proteger, vai dar certo. Mas não é o que é certo. O certo é ele vestir uma roupa, já que ele ia sair na rua, já que ele ia para o público, ele vestiria uma roupa adequada para onde ele ia. E tem pessoas que são assim, preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Preferem o jeitinho. E nós brasileiros, irmãos, está aqui comigo? Nós temos essa tendência do jeitinho. Não, isso aqui não é certo, mas dá certo. Isso aqui não é tão ruim, mas é o que eu tenho agora. Isso aqui não é bem mal, não é tão mal assim. E a gente vai sempre no jeitinho. O jeitinho que agrada temporariamente. Mas, irmãos, as consequências dos jeitinhos, elas vêm lá na frente. Os problemas de quem não faz a coisa certa, pensando que vai dar certo, é perigoso. Porque tudo que não é certo, um dia não vai dar certo. Pode ser certo hoje, pode ser certo agora, pode ser certo do jeito que você está fazendo, aparentemente, porque está dando certo hoje, mas amanhã pode não dar certo. Pode ser que os seus problemas se compliquem, pode ser que a sua situação fique mais difícil, ou a minha também, de quem quer que entre no jeitinho. Porque nós, apesar de entender que Deus não se importa com algumas coisas, não é verdade. Deus não concorda com nada que não é certo. Pode dar certo, mas se não é certo, Deus não tem assinatura nisso. Há a vontade ativa e a vontade permissiva de Deus. A vontade ativa, Deus decreta e é feito. A vontade permissiva, Deus diz, é o seu certo, é o que você acha que vai dar certo, mas não me bota nesse negócio não. Tem gente que está querendo botar Deus onde não tem Deus. Não, irmão, dá certo para você, mas não é certo para Deus. Pode ser que Deus não vai fazer nada, que Deus não se responsabiliza também. As leis humanas, os problemas humanos, são coisas a serem resolvidas pelas leis humanas. Vou dar um exemplo. Se você trabalha e você tem o seu jeitinho do trabalho, de enrolar a hora do seu funcionário, de não pagar corretamente, de sonegar imposto, de fazer o seu jeitinho que é certo, dar certo, um dia essas coisas vai sempre te prejudicar, entre outras coisas da vida. Então, esse moço veste um lençol para aquilo que ele precisava, é certo, mas pode ser, ou seja, dá certo, mas não é certo. Então, o que é certo, e o que não é, não adianta. O moço fez exatamente isso. Não é certo e não é certo. A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tem gente que usa isso, que faz aquilo outro, não adianta. Tem gente que se embriaga para um lado, tem gente que faz o vício para outro, tem gente que pratica aquilo outro. Não adianta. O que é certo e o que pode dar certo. O que é certo e o que não é certo para Deus nunca vai ser. Nem na mente do mais extraordinário, manipulador, não é certo, não funciona. Deixa eu te dizer uma coisa mais ainda. Algumas coisas nós somos especialistas em montar para dar certo do nosso jeito. Nós temos uma capacidade, nós seres humanos, uma capacidade extraordinária de fazer a coisa funcionar daquilo que dá certo, do meu jeito, embora não seja certo do jeito de Deus. E para o meu benefício,
para o meu bem-estar, para a minha forma de pensar, isso é certo. Mas nunca será do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista de Deus. Você está me entendendo? Então, algumas vezes eu encontro pessoas dizendo, não, mas eu acho isso, eu penso assim, eu acredito desse jeito. Eu digo, aí tudo bem, mas não diga que é a Bíblia que está dizendo isso. É você quem acha, é você quem pensa, é você quem acha sim, mas não a Bíblia. Então o moço fez o que ele achava que era certo, para dar certo. Só que das consequências disso vieram depois e não foi muito longe com aquele lençol enrolado sobre o seu corpo. Quarta coisa que eu aprendo com esse moço: aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Você está comigo? Querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. O que é que aquele jovem queria ser? Ele foi até Jesus, ele viu tudo o que aconteceu com Jesus, os milagres, a cura do soldado, a manifestação da humildade de Jesus ali, se entregando àquele soldado. Ele presenciou aqueles últimos minutos da história de Jesus, antes de ser levado preso. Ele participou daquela glória, daquela presença, daquele lugar extraordinário. Irmãos, tem esse momento. Aquele lençol amarrado nele foi um problema interessante, porque quando ele parecia ser, na verdade ele não era. Quando apontaram e disseram, aquele ali é um deles, sabe o que foi que aconteceu com o moço? Quem lembra do texto? Fugiu, saiu correndo, e o lençol caiu para completar a história. Ou seja, tem gente que quer ser diferente, mas não faz a diferença. Tem gente que na hora de certos lugares, onde eu não sofro nenhuma ameaça, onde nada pode me acontecer de mal, aí, ó, eu sou. Na hora que está em jogo responsabilidade, testemunho, compromisso, aí tem umas que, ó, sai fora. Em vez de fazer a diferença, em vez de realmente ser testemunha, em vez de realmente abrir a boca e decretar sua fé, irmãos, são agentes secretos. Hoje eu assisti um filme antigão aí do 007, lá para os anos não sei quanto, e eu me lembrando dessa mensagem, assisti não, peguei um pedaço do filme, e eu me lembrei de alguns crentes assim, maravilha, crentes agentes secretos. De vez em quando, o personagem lá dizia, meu nome é Bond, James Bond, mas eu fiquei pensando, quantos crentes, agentes secretos mesmo, ninguém sabe que ele é crente, ele não faz diferença em lugar nenhum, irmão. Se ele está com os amigos, ele é tão igual quanto. Se ele está nas sei lá onde, ele é tudo igual, não há diferença. E essa não fazer diferença, aí está o menino do lençol, o moço do lençol. Na hora dele dizer, eu sou um deles, eu sou de Jesus, eu sou um seguidor mesmo, eu estou aqui, que der, correu, saiu fora. Tem muitos de nós que talvez em situações difíceis, onde o testemunho, onde a necessidade de mostrar o que somos, talvez alguns aqui não vai ter muito o que dizer, não. Talvez a oportunidade é dada, o momento é dado, Deus te abriu uma porta para você testemunhar, um lugar para você entrar, e você calado mesmo, silêncio. Mas é a oportunidade que você tem, é a sua hora. Por isso, não seja como este moço do lençol. Dê testemunho. Amém, irmão? Amém. Abra sua boca.
testemunhe de Jesus, viva Jesus. Não queira só parecer, queira ser. Não viva um evangelho pensando só no momento da vida cristã, seja. Algumas pessoas, alguns dias atrás, me questionaram com a seguinte expressão: eu não gosto de igreja porque a igreja é uma religiosidade. E eu fiquei pensando, onde é que essa pessoa buscou isso? Igreja não é religiosidade, ou seja, evangelho não é religiosidade. Evangelho, gente, é um estilo de vida. Evangelho é para quem tem coragem. Evangelho é para quem marcha, é para quem marcha, que eu digo na expressão da palavra, para quem é determinado. Evangelho não é para frouxo. Evangelho não é para gente mole, covarde, medroso. Evangelho é para gente que quer. É determinação. Eu estou há 36 anos andando com Jesus, andando sem nunca olhar para trás, nunca. Debaixo do sangue de Jesus. Quem quer ser crente de verdade tem que entender uma coisa: não pode ser ou perder essa oportunidade. É a sua hora, é o seu dia. Jesus te salvou, te libertou, te deu a oportunidade para você ser diferente, para você fazer diferença. Não basta ser diferente, tem que fazer diferença. Se você está na escola, é para fazer diferença. Se você está no trabalho, é para você ser diferente. Se você é chefe, é para você ser diferente. Se você é empregado, é para você ser diferente. Deu para entender, gente? Não dá para sair correndo, não dá para se acovardar, não dá para negar, não. Esse caminho é só de ida. Esse passaporte é carimbado só para uma viagem. Quem pensa em abraçar a fé para desistir, nunca foi crente de verdade. Nunca se converteu de verdade. Nunca. Precisa nascer de novo. Porque a fé é caminho só de ida. É só para frente. O moço do lençol nos dá um exemplo daqueles que fogem. Daqueles que são diferentes, mas na hora não fazem a diferença. Não estou dizendo com isso, eu, por exemplo, que sou perfeito porque tenho 36 anos de evangelho. Não, irmão, já tive crises terríveis, momentos difíceis da vida, complicados. Já tive pessoas decepcionantes, frustrado com gente, frustrado com líder, frustrado com pessoa, decepcionado com crente. Na minha história de fé já vi de tudo. Caloteiro, ladrão, gente desonesta, safados, pessoas horríveis, tudo. A gente convive, a gente vive. O que eu quero dizer com isso? Que também eu não sou perfeito. Já cheguei aí, sei mirar, já cheguei no meu limite de certas coisas. Sabe, teve dia que levantar assim e disse, eu vou chutar o balde disso aqui, mas se eu for chutar o balde, sou eu que vou enxugar a água depois, é preferível não chutar não. Brincadeira, gente. Difícil. Não dá para viver um evangelho pensando que é tudo perfeito, que é tudo maravilha, que é tudo bênção. Não é. Mas na hora de fazer a diferença, faça a diferença, porque você é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para esse tempo. Você foi chamado para essa hora. Seja diferente. Não fique para trás. Não corra. Entra nessa luta e vai vencer, em nome de Jesus. Agora, há um outro equívoco com o rapaz desse homem do lençol, desse moço do lençol. Qual é o problema? São aqueles que não fazem a diferença, mas vivem como diferente. Alguns dias atrás, um moço desses do lençol estava aqui em Boston. Cantou pop, do meio gospel, aí tal, disse que Deus falou com ele para ele cantar lá no mundo, no meio dos incrédulos, das pessoas do mundo. Eu disse que Deus será esse, que manda um servo dele lá com a linguagem
mudar tudo, mudar o contexto. Irmãos, e uma semana depois ele aparece lá na Globo, no maior dança com como é? Olodum, sei lá o que mais, e tal, o maior auê, e a maior alegria. Eu disse, gente, esse é o moço do lençol, literalmente. Deixou tudo, vivia só de aparência, mas nunca me convenceu de que o negócio dele era só ser cristão de verdade. De novo? Depois da Globo? Então precisa pedir de novo, porque não convence. Além dele, muitos outros têm apenas o status, não amadureceram, não foram discipulados, não entraram na escolinha da aprendizagem. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo por ser famoso, mas a maioria das pessoas famosas só querem status, só querem a posição, só querem a estrela. A estrela tem que brilhar, tem que estar luzente. Eles não sabem sentar para ouvir, não sabem sentar para aprender, não sabem ir para uma escola entender que tem um caminho da aprendizagem para chegar a ser onde está. Quando eu tinha 17 anos, Deus me chamou. Aos 18 anos fui para o exército, que eu queria ir, passei 2 anos no exército, mas a vocação estava ali. E aquele desejo de ir para o seminário, eu fiquei no seminário, irmão, 4 anos, numa escola interna. 4 anos, que hoje quase não existe mais isso. Estudando, preparando, porque eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar. Eu entendia que o ministério não é um oba-oba, não é uma coisa para todos. Entendia que a responsabilidade de quem quer ser alguma coisa para Deus tem que se preparar melhor. Mas hoje eu vejo essa geração, é a geração do hoje, do momento, do parece ser, mas não é. O jogador de futebol faz um gol, abre a camisa, está lá, Deus é fiel. Aí ele faz assim, aí chega lá na câmara, solta um monte de palavrão, um monte de coisa feia, um monte de lero-lero, uma linguagem horrível. Dá para entender esses crentes? Estou dizendo todos, mas alguns me decepcionam. Os comportamentos das baladas, das noitadas, do ficar, do sexo livre, das pornografias. Aparência, mas não tem conteúdo. Lençol é só a roupa que parece ser. Aquele jovem parecia fazer diferença, mas na hora de fazer, não fez. Em último lugar, eu aprendo com esse moço que aqueles que se cobrem em um lençol são o símbolo daqueles que estão desprovidos de poder quando precisam se defender. Veja bem o que eu quero dizer. Aquele moço amarrou o lençol, eu acho que ou segurou nas pressas, enrolou o lençol. Eu não sei se você já saiu com um lençol aí, ou dentro de casa, ou à noite. Alguns podem até ter amarrado, mas tem uns que só dá um jeito e fica segurando para, né? Eu acho que aquele moço foi mais ou menos assim. Na hora que os soldados chegaram correndo para pegar ele, perto dele, eu acho que ele, para se defender, que o soldado vinha pegar ele empurrar ou tal, ele soltou as mãos. E aí, gente, caiu o lençol, saiu correndo. As mãos estavam segurando o lençol. Isso nos ensina que esse moço estava desprovido de poder quando precisava se defender. Quando ele precisava das mãos, se você está em roupa normal, você tem as mãos livres para se defender. Só que quem está segurando o lençol vai estar com um impedimento de se defender. Isso para a linguagem espiritual é que as suas mãos têm que estar livres. Ou seja, a gente não pode ter nada segurando a gente. Você não pode ter coisas lhe prendendo. Você não pode estar se detendo a alguma coisa
que está te incomodando de se defender. Você está comigo aqui, gente? Algumas pessoas estão sendo atingidas pelo inimigo, estão sendo maltratadas pelo inimigo, porque não aprenderam que você tem que estar vestido com a roupa certa. De lençol você não luta, de lençol você não combate, de lençol você não aguenta, você vai soltar ele e vai sair correndo. Agora, se você estiver bem vestido, dá tempo você segurar, você se defender, você reagir. A vida cristã é uma vida de combate, é uma vida de luta, é uma vida de ataque e de defesa. É preciso se defender quando for atacado. Você está comigo? É preciso entender quando o inimigo ataca ou quando não é o inimigo. Porque tem um grande problema de que nós achar que tudo é demônio. Tem uma turma aí que vê demônio em tudo. Tudo é demônio, misticismo para todo lado. Eu conversei uns dias agora com uma pessoa que ela fez um cenário da fé, que eu olhei assim, eu digo, meu Deus, onde essa pessoa achou essa mentalidade? Crente há não sei quantos anos, e não sei o que e tal, mas hoje está assim, o demônio está me atacando, eu sei que é o inimigo, ele está se levantando contra mim, tal, e eu comecei a ouvir a história daquela pessoa, eu digo, demônio aí está longe. Precisa ter cuidado na vida, precisa fazer as coisas certas, precisa ter prudência, precisa evitar os perigos, precisa saber o que é certo. Tem demônio quando você passa o sinal vermelho a 80 milhas por hora. Não tem demônio quando você ultrapassa a faixa de pedestre quando sabe que tem que parar. Não tem demônio quando você ultrapassa leis, quando você desobedece os princípios. É imprudência. Isso foi o cão. Não vai dar certo. A corte vai te chamar, a multa, o tique vem. Parou o carro no lugar do deficiente, acha que, lá está a multa. Esses dias atrás, um pastor lá perto da escola, estaciona o carro lá no lugar, está lá a placa, né? Sei lá se ele viu, se não viu. Não podia parar ali. Aí quando ele volta, o lugar está liso, não tem nada. Ai, meu carro, levaram meu carro, o que eu faço, sei o quê? Esse dia está difícil para mim, o inimigo está se levantando hoje, que dia atribulado. Eu parei, olha a placa ali, ó. Não pode parar o carro aqui. Então levou. Aí foi lá, pagou 100 para tirar e 25 de multa. 125 em uma hora só. Irmãos, vista-se direito. Não ande de lençol, porque os prejuízos são grandes. Ainda tem um pontinho aqui. Aqueles que se cobrem com lençol são o símbolo daqueles que participam da glória de Deus, mas não conseguem manifestá-la em suas vidas. Aquele moço viu tudo, viu Jesus, viu o poder dele, viu a manifestação do milagre, mas ele não participou daquilo. Tem muita gente que hoje só vê as coisas. Puxa, que milagre na vida de fulano. Que bênção na cicrana. Não, olha o que Deus está fazendo ali. Só vê, mas não participa. Não está com você, não acontece com você. O que está acontecendo? Será que Deus é diferente para você também? Não. Deus quer fazer milagre na sua vida também. Deus quer te dar bênção também. Deus quer abrir porta para você também. Deus quer que o milagre aconteça com você também. Só não ande de lençol. Só não fique amarrado com roupas que não são adequadas. Porque você está vendo a glória acontecer, mas não acontece com você. Aquele moço viu tanta coisa bonita, mas não foi com ele. Correu, saiu fora. Tem gente na fila da bênção anos e anos, só vendo os outros. Está na hora de acontecer com você também. Está na hora de você crer no seu milagre também. Amém, gente? Amém. E para concluir, quais são as vestes que nós deveríamos vestir? Se alguns, porventura, estiverem sem vestir,
a roupa adequada, há 3 vestes na Bíblia que nós precisamos. Em primeiro lugar, Isaías 61:3 diz que nós precisamos de vestes de louvor. Aleluia! Vestes de adoração. Sabe, irmão, se existe uma coisa tremenda na vida de um crente, é se vestir de louvor, de gratidão. Louvor é símbolo de gratidão, de adoração, de liberdade. Você sabe como é uma pessoa alegre? Canta, pula, dança, não tem muito jeito para isso não. Mas olha, gente, é espontâneo o que acontece com quem adora. Amém? Quando você está cheio de Deus, a primeira coisa que você tem vontade é pular, ou seja, dançar, falar, gritar, expressar o seu coração para Deus, porque vestes de louvor é o que Deus quer dar para todos os seus filhos. Aleluias ao seu nome, irmãos. Não precisa ficar nu, sem roupa, tem roupa de Deus para a gente, vestes de adoração, de louvor. Tem gente que pensa que louvar é cantar. Não, não é cantar. Louvar é uma forma de cantar. A expressão do canto pode ser a expressão de uma forma de adoração. Mas tem gente que canta, irmão, que não tem nada de Deus. Não tem de Deus. O diabo tem instrumentos tão tremendamente usados que você nem imagina. Para cantar também. Então não é a voz que é importante, é o que sai de dentro do nosso coração. É a espontaneidade como se adora, como se diz o que é, como agradece, como sabe bem dizer. Aleluia, gente. Amanhecer o dia com o pé direito ou com o pé esquerdo, tanto faz. Louvado seja o teu nome, Senhor. Declarar que aquele dia vai ser bom, vai ser bênção, mas eu tenho tantos problemas para resolver, e eu vou resolvê-los em nome de Jesus, saber que vai dar certo, que vai superar, vestes de louvor, Deus quer dar para você, aleluia. Segundo lugar, outra veste na Bíblia, veste de salvação, Isaías 61:10, vestes de salvação. Nenhum filho de Deus, que é de Deus, pode estar sem essa vestimenta, porque você só é de Deus, porque você tem o vestido da salvação, vestes do salvo. O que é a veste do salvo? É a convicção de que você é de Deus, é a convicção de que Jesus te salvou, é a convicção de que os teus pecados foram perdoados, lavados no sangue de Jesus, aleluia! Podem te acusar do teu passado, podem querer sujar a tua veste, podem querer manchar você, mas quando você olha para a cruz, você olha para Jesus, você olha para o sangue do Cordeiro, Deus purificou você de todo o pecado, aleluias ao Senhor. E Paulo diz assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que bênção! Vestes de salvação, convicção de que você é de Deus, selado, carimbado. E eu quero te dizer um segredo aqui, nesse parênteses dessa mensagem, desse ponto sobre salvação. Você tem que ter um selo, uma marca, chama-se Espírito Santo no seu coração, dentro da sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. Qual é a diferença que faz? É Ele quem vai te dar convicção de que você é de Deus. Diante de qualquer situação, Ele vai te dizer, você é de Deus. Você é de Deus. O Espírito Santo confirma que você é de Deus. Aleluia. Aí vem aqui, não é tempo de crente, não é experiência de quantas vezes leu a Bíblia, não é quantos cursos você fez. Não, não. Se você tem Deus, se você tem o Espírito Santo, você é de Deus. Se você começar hoje,
e Jesus entrar no teu coração, selar a tua vida, hoje você passa a ser de Deus. Isso é o bom. Não importa quantos anos, você é de Deus. Em último lugar, a outra veste, Apocalipse 7,19. A Bíblia diz que Deus nos deu vestes brancas, vestidos brancos. Sabe o que significa isso? A justiça de Deus em nós. Vestes brancas é símbolo da justiça de Deus em nós. É mais ou menos assim. O diabo olha para a gente e olha o monte de erro que nós fizemos. Aí, quando Jesus chegou, ele cobriu a gente com essa vestimenta. É a veste da justiça. Quando Deus olha para mim, olha para você, e agora vê a proteção do sangue, Cristo morreu por nós, o sacrifício foi feito, Satanás acusando desse lado, Deus diz assim, ele não tem mais de que ser acusado, porque a minha justiça já está neles. Qual é a justiça? A confiança em Jesus, o nosso Salvador. Aí o apóstolo João diz assim, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Aleluia! Vestes brancas, Deus quer que nós tenhamos. Existe o inimigo que quer sujar essa veste, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o seu nome. Quais são as vestes que você tem vestido? Ou está apenas enrolado em um lençol? Você que está nos visitando hoje e está fugindo, está em maus lençóis, está passando um momento difícil na fé, vem hoje, vem vestir as vestes corretas, vem vestir vestes de salvação, vem vestir vestes de justiça, vem para Jesus. Talvez você hoje veio a essa igreja, mas precisa vir para Jesus, porque não é a igreja que muda você, não é pastor que muda você, mas quem muda a nossa vida é o Senhor Jesus. Talvez você, irmão, você, minha irmã, está nessa do moço, enrolado no lençol. Talvez a sua vida está não tão bom quanto precisa. E quem sabe hoje você pode renovar, pode dizer, Senhor, me perdoa por ser superficial, me perdoa por viver um evangelho só de aparência, me perdoa por achar que estar na tua casa é suficiente, me perdoa. Ou talvez você está bem, você já vestiu as vestes certas, você está aqui para agradecer, para adorar, para fazer deste culto mais um culto melhor na sua vida, para dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor já me vestiu com essas vestes. Curve a sua cabeça um instante, independente de qualquer que seja a sua situação, eu queria orar por você. Independente de qual o estado espiritual, não me compete julgar você em tempo algum. Eu tenho um interesse em trazer uma mensagem aqui com esse objetivo. Pai, eu quero orar nessa noite. Quero pedir a tua bênção sobre cada uma dessas vidas que aqui se encontram. Dá a tua graça, o teu perdão. Estende a tua mão para aqueles que não estão vestindo as vestes adequadamente. Quem sabe hoje, eles vêm, ó Senhor, e renovam o compromisso com o Senhor, renovam a aliança contigo, começam um novo tempo de vida, de responsabilidade, de compromisso sério, que já não apenas são aqueles que estão presentes, mas que vão fazer diferença de verdade.
Abençoa também aqueles que estão enrolados no lençol, mas ainda não entenderam que não basta estar enrolado no lençol, precisa vestir aos vestes certos. Deus, em nome de Jesus, traz esses de volta, muda a mente, muda o coração, muda as atitudes, muda o comportamento. Essas pessoas que vão nos ouvir através dessa mensagem gravada, visita eles também, fala com eles, que não sejam iguais, mas que sejam diferentes, que façam diferença em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, todo aquele que ainda não vestiu vestes brancas, que ainda não vestiu vestes de louvor, que ainda não vestiram as vestes do Senhor. Dá-nos agora, traz sobre nós, Senhor, um renovo, graça, uma semana nova de reflexão, Senhor. Depois desse mês de oração, de consagração, que sejamos melhores, que sejamos mais prudentes, que sejamos mais cuidadosos com a fé, com o testemunho, ó Deus, com a vida cristã. Oramos por todos aqui nessa noite. Que cada um, Senhor, se renda a Ti, no desejo de ser o melhor crente, o melhor cristão, servindo ao Senhor. Em nome de Jesus te oramos, Senhor. Aleluia. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre.